Olá, estamos iniciando mais um diálogo no Espaço Democrático. Hoje o nosso tema é a ciência no Brasil. E o nosso convidado é bem especial, o professor Ricardo Galvão. Ele possui graduação em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense. Tem mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Engenharia Nuclear pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Também é livre docente em Física Experimental pela Universidade de São Paulo. O Dr. Ricardo Galvão foi presidente da Sociedade Brasileira de Física e foi membro do Conselho da Sociedade Europeia de Física. Também é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. E, claro, ele é ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Professor Ricardo Galvão, boa tarde. Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui e muito obrigado pelo convite. Professor, eu queria lembrar que temos conosco hoje os nossos consultores que vão debater o assunto com o senhor e também o jornalista Nicolas Tamazauskas, está aqui comigo ao meu lado. Aqui à minha direita o professor Roberto Macedo, economista, o cientista político Rogério Schmidt e também cientista político Túlio Kahn, que vão fazer as perguntas. A questão é essa então, qual é a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Brasil? Como é que está o quadro atual? Como é que o senhor vê essa questão? Essa é uma pergunta bastante relevante, porque nós estamos passando agora no cenário, no Brasil, mas um pouco também no cenário internacional, um certo movimento que umas pessoas chamam de obscurantismo, mas que agora se chama mais negacionismo, né? E isso é importante porque quando eu era jovem, quando se falava em obscurantismo, sempre era a crítica à ciência, muitas vezes motivada por extremistas religiosos, né? Hoje em dia não, a situação mudou um pouco. Nós temos um negacionismo de pessoas que até não são nem religiosas, mas que negam resultados importantes da ciência que podem afetar, inclusive, políticas públicas. É o caso típico que nós estamos enfrentando agora, o problema seríssimo do aquecimento global e a geração de gases de efeito estufa. Então nós vemos, por exemplo, como nós tivemos o nosso chanceler Ernesto Araújo dizendo que não há aquecimento global, porque ele esteve na Itália e em pleno verão teve um dia mais frio. Então nós estamos numa situação em que esse negacionismo, infelizmente, permeia também fortemente setores políticos. Eu passei agora um tempo no governo, né, e pude vivenciar bem e comparar, porque no passado também estive no governo federal. Durante 7 anos fui diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é também do Ministério de Ciência e Tecnologia. E notei claramente uma mudança de atitude. Então, o que acontece? Para o desenvolvimento de políticas públicas, principalmente aquelas de caráter estratégico para o país, não é possível de forma nenhuma estabelecer políticas na direção correta sem uma participação efetiva da comunidade científica e tecnológica. Isso é importantíssimo. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Amazônia, que agora eu vivenciei bem, como diretor do INPE, fui várias vezes na Amazônia, né? Que se discute, se os senhores se lembram, no começo desse governo, o ministro Ricardo Salles colocava que o desenvolvimento econômico é ortogonal a um desenvolvimento sustentável e preservação da Amazônia. Mas nós temos políticas públicas já estabelecidas, muito claras de como fazer isso. Então, por exemplo, nós temos, em 2008, foi publicado já um livro, Plano da Amazônia Sustentável. Depois nós tivemos, em 2018, 2 planos de monitoramento do controle e desmatamento, não só da Amazônia, do Cerrado, e para seu desenvolvimento. Quando eu pessoalmente indaguei o ministro Ricardo Salles sobre a implantação desses planos, ele respondeu, aqui eu abro aspas, dizendo que esses planos não eram relevantes porque foram estabelecidos por uma comunidade científica aparelhada pela esquerda. Eu fecho aspas. Então nós temos uma situação muito diversa de governos anteriores, em que a ciência é denegada onde ela deveria entrar substancialmente no assunto. Por exemplo, na questão de Amazônia Sustentável,
Tem um exemplo muito claro que foi agora publicado, foi na entrevista que tive no Globo News com a Miriam Leitão, o vice-presidente da Amazon mostrou que até 2005, de 99 a 2005, o crescimento do desmatamento da Amazônia e o produto agropecuário na Amazônia, os dois cresceram quase linhas paralelas. Em 2004, houve um pico fortíssimo de desmatamento da Amazônia, acima de 27 mil quilômetros quadrados. Então, atuou a ministra Marina Silva, solicitou ao INPE desenvolver um sistema de alertas para tomar ações. Ela tomou ações fortes contra isso, e aí começou a cair o desmatamento. O desmatamento caiu violentamente, o produto agropecuário continuou subindo, e fortemente. Então, por quê? Porque souberam, é claro, na hora que não podia desmatar e vender facilmente, usar várias técnicas que já se conhecem. Nós temos, por exemplo, dar exemplos claros de como foi importante no Brasil, ao longo do tempo, várias iniciativas que foram tomadas em políticas públicas com base no conhecimento científico e tecnológico. O primeiro, naturalmente, foi a própria a fundação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, de Pesquisas, Conselho Nacional de Pesquisa Científica, naquela época chamava-se, feito pelo almirante Álvaro Alberto, com base em toda a proposta da comunidade científica. Isso teve um efeito enorme no progresso do Brasil. Na mesma época também nós tivemos o brigadeiro Casimiro Montenegro fundando o ITA. Na fundação do ITA, veja a consequência que teve para o progresso do Brasil numa área estratégica. Se não houvesse isso, nós não estaríamos produzindo avião agora, né? E ao longo dos anos tivemos vários exemplos desse tipo. No entanto, nos últimos anos, nós temos visto os governos, mesmo, só não falar desse governo, mesmo o governo passado, o governo Lula, até o Fernando Henrique um pouco, deixar de utilizar conhecimentos importantíssimos que vêm da academia. É claro que os cientistas às vezes são difíceis de compreender, né? Mas existem propostas claras de como avançar e principalmente na questão sustentável. Eu tenho enfatizado muito nas palestras que eu tenho dado que não há, para esse próximo século, não há forma de nós termos um desenvolvimento econômico no Brasil. Agora eu colocar uma palavra importante que eu gosto de colocar até para os economistas, né? Um desenvolvimento econômico que seja tecnologicamente soberano, ou seja, que tudo que for essencial para o desenvolvimento do país, estratégico para o desenvolvimento do país, nós dominemos as tecnologias. Isso é importantíssimo. Eu tenho um caso muito claro, que eu agora fui diretor do INPE, desenvolvimento de satélites. O desenvolvimento de satélites, nós estamos agora, vamos lançar na próxima semana, um orgulho, o satélite Cibers, colaboração Brasil-China, que tem 30 anos de colaboração desenvolvendo. Grande parte do monitoramento que nós fazemos da Amazônia é porque fazemos com satélites nacionais. Dominamos toda a tecnologia, sabemos como fazer, os sistemas são nossos. Em 2004, por exemplo, só para ter uma ideia que a população não sabe, o então diretor do INPE, o Dr. Gilberto Câmara, tornou todas as imagens fornecidas para os nossos satélites e com a concordância da China, disponíveis gratuitamente. Qual a consequência disso? Só em torno de São José dos Campos, temos cerca de 20 ou mais empresas que usam imagens de satélite para desenvolvimento econômico. Tudo baseado em ciência e tecnologia. Então, é claro que nas políticas públicas, nem tudo precisa de ciência e tecnologia. Tem várias coisas que não é necessário. Mas naquilo que for estratégico, é absolutamente essencial que nós tenhamos esse desenvolvimento baseado no avanço tecnológico, promovido inclusive pela ciência. Estava mencionando, perguntaram sobre o período quando eu fiz o doutoramento no MIT, isso foi uma surpresa muito grande para mim, porque durante os 4 anos que eu estive lá, eu fui 3 vezes com outros colegas alunos e audiências no Senado americano, que eles estavam discutindo sobre política na área nuclear, consultaram até alunos de doutorado. Isso para mim foi uma surpresa, e eles não têm Ministério de Ciência e Tecnologia, mas levam em conta o que está avançando na ciência a propor suas políticas públicas. E isso que eu gostaria de
que nós pensássemos com muito mais cuidado e que a população entendesse que para o futuro é necessário que as nossas políticas, ou aqueles até que nós votemos, sejam pessoas que tenham o apreço correto pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Fazer uma primeira questão, já que o senhor falou na questão do negacionismo, é uma coisa que eu acho curiosa, queria ver o que o senhor pensa disso, porque nessa época de difusão de tanta coisa, tanta informação pela internet, vira e mexe se vê alguém negando a questão do aquecimento, né? Nós mesmos tivemos uma palestra aqui que foi feita com o climatologista Ricardo Augusto Felício, que é da área de geografia da USP. Também, outro dia, vi na internet acho que uma entrevista no Canal Livre, da Rede Bandeirantes, de um meteorologista, Luiz Carlos Motion, da Universidade Federal de Alagoas. Ambos dizendo que o aquecimento global, quer dizer, não é causado pelo homem. Aí as pessoas em casa ficam meio, mas se são cientistas também, com quem estaria a verdade? Como é que as pessoas devem ver essa ala, vamos dizer assim, ou esse grupo que é chamado de negacionista? Eles estão, cascata? Isso é real? Tem base, não tem base? Como é isso? Bom, essa pergunta é bastante importante, bastante relevante. Estou agradecido que perguntastes, porque dá uma oportunidade de esclarecer o que está acontecendo, né? Na verdade, só colocar primeiro, de uma forma mais geral, o negacionismo atual vai além da questão do clima. Então, e essa foi a preocupação. Eu estive quando o presidente da República foi à visita em Washington, fiz parte da delegação junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E me chocou fortemente ver lá nos principais eventos lá, ele ao lado do senhor Olavo de Carvalho, prestando até homenagem, certo? Que é o exemplo paradigmático de negacionismo hoje em dia. Eu era ainda presidente da Sociedade Brasileira de Física, quando um aluno do Nordeste mandou uma mensagem perguntando o que a sociedade pensava sobre a teoria, entre aspas, do professor Olavo de Carvalho, de que Einstein estava errado sobre a teoria da relatividade. Eu nem conhecia o nome desse senhor, mas é comum nessa sociedade nós recebemos esse tipo de pergunta e sempre mandamos para um colega mais especialista para respondê-la. Mas eu resolvi eu mesmo ver, né? Então acessei no canal do YouTube esse senhor falando. Primeira coisa que eu fiquei surpreso, e aí é por isso que é muito importante a sua pergunta, é que a pessoa fala bem. E fala de uma maneira muito ardilhosa, colocando os fatos científicos, que aqueles que não estão preparados, não conhecem, podem realmente ser enganados. Isso acontece, certo? E o rapaz que me mandou a mensagem foi interessante porque ele trabalha nas redes sociais e ele queria dar uma resposta para aqueles que o seguem, né? E às vezes essas respostas nas redes sociais são muito, vamos dizer assim, um pouco toscas, pouca profundidade, etc. E eu disse, olha, respondam a eles, inclusive perguntar a esse senhor Olavo de Carvalho se ele usa o GPS. Se ele usa o GPS, que saiba, se não fossem as correções relativísticas, o relógio que está no satélite, o erro do GPS seria da ordem de 10 km por dia. Então, por que eu estou colocando dessa forma? Vem agora a questão do clima. Um deles, o professor Luiz Carlos Motion, ele é um meteorologista, foi colega, inclusive, meu de turma no início do mestrado, quando estava fazendo mestrado, físico também formado pela USP, que ele tem, como muitos outros cientistas, levantado dúvidas sobre a questão do aquecimento global, certo? Tem levantado dúvida. Só que, infelizmente, ele usa uma atitude que, na minha opinião, não está correta, porque a contestação faz parte da ciência. Isso faz parte da ciência. Nós temos vários professores, inclusive eu acabei de ver, me perguntaram a opinião sobre um prêmio Nobel, o Ivar Giesa, falando também que ele desconfiava da questão da importância do aquecimento global, etc. Só que essas coisas têm que ser apresentadas usando o método científico. Se eu digo se o teu resultado está errado, eu tenho que dizer porque o cálculo foi feito errado aqui, porque esse dado está errado aqui, porque esse modelo está errado aqui. Nem o professor Motion, nem o Ricardo Felício fazem isso. Nenhum dos dois.
Então eles falam em termos gerais, porque é interesse daqui, interesse de lá, etc. Mas eu vou colocar de uma forma muito clara para a todos que nos ouvem entenderem. Só tem uma fonte de energia para toda a Terra, é o Sol. Sabe? Então a quantidade de energia que vem do Sol para a Terra, que bate na Terra, nós sabemos perfeitamente quanto é. Depende um pouco da posição da Terra na sua órbita em torno do Sol, mas da ordem de 1.300 watts por metro quadrado bate na Terra. Sabe? Essa energia bate na Terra, atravessa as nuvens, parte é refletida para o espaço, porque inclusive nós vemos a Terra se não fosse refletida, só que essa parte que é refletida para o espaço é mais luz visível, e a Terra, nas nuvens, mas a Terra tem uma temperatura menor e ela reflete principalmente nas ondas infravermelhas. E essas ondas infravermelhas são absorvidas pela atmosfera. Então a temperatura da Terra só depende de quanta energia vem e quanto ela reflete, mais nada. A temperatura de equilíbrio da Terra depende disso. Essa parte que é absorvida pela atmosfera é muito importante, porque fazendo o balanço da energia que a Terra reflete com a energia que recebe, se não tivesse atmosfera, a nossa temperatura na Terra seria da ordem de 35 graus abaixo do que nós temos hoje em dia. Por que que não é? Porque a parte que volta para a atmosfera é absorvida e retorna como calor para a Terra e dá a temperatura média que nós temos hoje da ordem de 16 graus centígrados. Qual é a razão do questionamento? As pessoas não sabem como é que essas temperaturas são medidas. E aí realmente a classe científica falha, porque ela não explica detalhadamente como faz isso. Porque a pessoa fala, hoje um dia a temperatura está, ou varia o dia todo. Como é que isso é feito? Isso é feito da seguinte forma. A comunidade científica pegou como indicador da temperatura do período pré-industrial a temperatura média de 1850 a 1900. Pegaram isso como base, levantando dados que nós conseguimos. A partir daí, em qualquer lugar do mundo, aqui em São Paulo, por exemplo, eles medem durante o dia todo quanto está variando a temperatura, para mais ou para menos, com relação a essa referência. Fazem a média aqui, fazem a média em vários lugares e fazem a média no mundo. Sabe? Em cada lugar se vê a variação para mais ou para cima ou para baixo. E assim se vê a variação que teve, e nós sabemos que de 1970 para cá, a temperatura cresceu 0,8 graus centígrados, talvez um pouco menos. E as pessoas falam, aliás, o Ricardo Felício fala, isso é muito pouco, porque a Terra, a temperatura... Só que nós, no passado, nós temos dados medindo temperatura de 800 mil anos, fazendo amostragem em coluna de gelo. Só que no passado, quando teve uma diminuição de 1 grau centígrado na Terra, foi quando a geleira avançou para todo o norte dos Estados Unidos, foi até quase o Texas. Sabe? Então, variação de 1 grau na Terra é muito, porque a quantidade de energia armazenada é enorme. Essa é a preocupação. Agora, qual o efeito que vai ter sobre a sociedade, etc., depende de modelo. Alguns lugares vão ficar melhores, outros vão ficar piores. Isso realmente depende de modelo. Mas é muito preocupante o que está acontecendo. Professor, como existe um certo quadro de obscurantismo, de negação à ciência hoje no país, queria saber do senhor que iniciativa pensa que devem ser adotadas para retomar o prestígio, ou para a ciência atingir um prestígio que ela não tem hoje, né? Muito obrigado por essa pergunta. Deixa eu só contextualizá-la um pouco melhor. Não é em toda a sociedade, certo? Esse negacionismo está concentrado em alguns focos. Por exemplo, eu já falar sobre o governo atual, que eu passei 7 meses lá. É claro que tem um círculo próximo do presidente da República que tem esse negacionismo, né? Mas não é todo o governo. Nós temos no governo vários membros do governo muito ilustres e que sabem claramente a relevância da importância da ciência. Só para não falar abstratamente, posso falar do ministro de Minas e Energias, que o Almirante Bento é uma pessoa muito bem formada, etc. Nós tivemos a Academia Brasileira de Ciência, faz suas reuniões anuais há vários anos já na Escola Naval no Rio de Janeiro. E no discurso final de encerramento da reunião, o comandante da Marinha fez um discurso belíssimo e no final ele falou uma frase que realmente tocou a todos nós cientistas. Ele disse que para a Marinha do Brasil
A primeira linha de defesa de um país é seu progresso científico e tecnológico. Então nós temos, no governo, tem pessoas que dão valor para a ciência, não é isso? O problema é que nós temos agora formuladores de políticas públicas que já não acreditam muito na importância de consultar a ciência. Por exemplo, nós temos a Academia Brasileira de Ciências. A Academia Brasileira de Ciências, em 2010, fez o Livro Azul de Ciência e Tecnologia. Foi um evento enorme que durou mais de 6 meses, com propostas claras para o governo do que fazer, medidas para tomar, inclusive para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O governo que veio a seguir, Dilma Rousseff, nesse, não seguiram nada disso. Nada disso. Sabe? Não deram a mínima atenção. Há 2 anos atrás, nós, a Academia Brasileira de Ciência, fizemos outra vez um livro grande de desenvolvimento sustentável, incluindo propostas de como fazer cidades inteligentes, fontes alternativas de energia, desenvolvimento sustentável da Amazônia, o que fazer em mudança climática, foi simplesmente ignorado. Sabe? Não é que tem que ser seguido, mas teria que pelo menos ser consultado. Mas qual o problema da atuação? Tua pergunta tem um aspecto muito importante. O problema que nós temos, é claro, nós temos uma sociedade que não é muito bem formada em ciências, né? Nós temos um problema sério de educação. Nenhuma escola, nem pública e poucas privadas brasileiras, nos seus cursos, tem laboratório de física, de biologia, de química, as pessoas aprendem teoricamente. Certo? Pouca gente foi lá e viu, por exemplo, uma luz sendo absorvida por um gás de carbono, de dióxido de carbono. Então eles não sabem como é que a luz é absorvida. Ao contrário, eu passei muito tempo no exterior, das escolas que meus filhos tiveram. A única maneira de vencer isso, para a população entender, é através da divulgação científica. No passado, nós tivemos algumas medidas boas, eu quero inclusive homenagear o grande colega, o professor Ernesto Hamburger, que tinha a Estação Ciência, aqui a Estação da Lapa, fazendo isso. Só que agora nós temos as redes sociais. As redes sociais mudaram completamente o paradigma, certo? Porque tornaram muito fácil as pessoas apreciarem cada vez mais perguntas e respostas imediatas e de pouca profundidade. Aliás, eu estava vendo, faz eu acho que um mês ou mais, o Karnal falando sobre isso no Jornal da Cultura, né? Que ele tem dificuldade até de responder, mesmo na área dele, porque as pessoas querem respostas muito superficiais, né? Então, na própria, foi dito que fui membro do Conselho da Sociedade Europeia de Física, nós tivemos lá um dia de discussão de como atuar nesse novo cenário que nós estamos vivendo. Porque é muito fácil uma pessoa falar, bom, vamos falar, eu escutei que o professor Ricardo Felício disse que isso não se aplica. E para naquilo ali, essa resposta aprofundada que eu dei, não se consegue, né? Então, realmente, essa é uma pergunta, é que eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Conheço muitos grupos que estão atuando bastante nessa direção. E aí me permita aqui, se tiver mais um tempinho, falar dar um exemplo disso, que me tocou muito, fiquei emocionado, eu acho que umas 2 meses atrás. Muitas pessoas, quando eu estou no metrô, me param no metrô fazendo perguntas, aliás, pararam agora, alguma pergunta, quer tirar um retrato, e veio uma senhora falar comigo e falou, professor, eu quero agradecer o que o senhor fez. Falei, por quê? Falei, porque eu sou paulistana, nasci em São Paulo, sempre vivi em São Paulo. E para mim, a Amazônia era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. Absolutamente nada a ver com a minha vida. O que aconteceu me fez abrir os olhos, me despertou para o problema da relevância, ela deve ser uma pessoa bem formada, né? Da relevância da questão ambiental. Eu quero dizer para o senhor que no meu trabalho, na minha paróquia, eu fiz 2 grupos em redes sociais, atuando e mostrando a relevância da preservação da Amazônia. É assim que estamos atuando agora. Eu sou já um professor velhinho, não sei nem atuar nas redes sociais, né? Mas nós temos que, as universidades, na minha opinião, têm que se preocupar com isso. Divulgar muito mais, e o próprio governo, certo? Fatos científicos que são importantes para a sociedade como um todo. Professor, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo fato de o senhor ter recebido esse prêmio como destaque aí entre as 10 personalidades mais importantes do mundo da ciência e tecnologia em 2019 pela famosa revista científica Nature. A minha pergunta é o seguinte, nós estamos conversando com o público em geral, né? A gente podia colocar um tema
que eu acho que é discutido aí de uma forma mais ampla, que esse nós estamos abordando, e que eu acho que ajudaria muito a compreender essa questão do negacionismo. E é o caso das vacinas, né? A gente vê muita notícia que tem pessoas que não vacinam as crianças porque são contra, e mesmo em países desenvolvidos aí estão enfrentando esse problema. Então, eu gostaria de saber, embora não seja da sua área específica aí, do que o senhor trabalha, qual a sua opinião sobre essa questão do negacionismo no caso das vacinas? Engraçado uma pergunta que eu estive outro dia preocupado, que eu estava discutindo, conversando sobre isso com minha esposa, né? Ela está agora, com a nossa idade, nós nos preocupamos com os netos, né? Então, eu estava perguntando à minha filha se tinha levado meu neto de 13 anos a tomar uma das vacinas, e muito preocupada com isso. No passado, nós tínhamos isso, que realmente era motivado por questões religiosas, né? Havia um certo extremismo religioso, não em tudo, mas alguns extremismo religioso que dizia que não se devia tomar vacina, etc. Agora, do ponto mais modernamente, né, outra vez voltamos a esse cenário que parece que surgiu uma desconfiança com relação à ciência, certo? E também motivado, eu tive agora no evento que chama-se Lehman Dialogues nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, né? E tem uma pessoa que deu uma palestra espetacular lá, foi o Dr. Drauzio Varela. Ele tocou exatamente. Ele tocou exatamente nesse ponto, certo? Ele falou que mesmo ele trabalha muito agora ele está numa penitenciária feminina, assim, mesmo na penitenciária, tem gente que reage contra a vacina. Ele tem um trabalho seríssimo, né? Há uma certa descrença na ciência. Eu não sei por quê, sabe? Por que aqui no Brasil, um pouquinho também no exterior, mas no Brasil parece cada vez mais forte que aquilo que os cientistas estão dizendo que é relevante, as pessoas não creem. Por quê? Outra vez atribuo um pouco às redes sociais, né? Porque se vê, aí ele estava mostrando para mim, vários sites em redes sociais que dizem, isso não é assim, essa planta que você tem que usar, etc. E é mais fácil para a pessoa acreditar nisso. É mais fácil acreditar numa coisa mais simples, mais próximo dele, do que numa coisa mais complexa, cujo efeito é mais difícil de discutir. Mas isso é um problema que tem que ser atacado pela saúde pública, sem dúvida. Professor, eu gostaria de lhe dirigir duas perguntas, na verdade. A primeira é uma pergunta com viés de cientista político. O que o senhor acha desse novo formato institucional que a ciência e tecnologia adquiriu no Brasil a partir de 2016, com a unificação do antigo Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações, resultando no atual Ministério de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovação? E a segunda pergunta tem a ver com essa nossa discussão aqui sobre o negacionismo científico, né? Falamos da questão do aquecimento global, do movimento anti-vacinas. A minha pergunta, então, é o que o senhor acha do movimento da Terra plana? Como que se pode argumentar com quem acredita nesse tipo de pseudociência? Bom, primeiro vamos falar sobre essa questão vamos rearranjo que foi feito já no governo Temer, né? Que colocou conjuntamente o Ministério de Comunicações com a Ciência e Tecnologia. É claro, nós sabemos, todos têm bastante idade, todo governo que entra, ele se preocupa em rearranjar os ministérios, né? Às vezes diz que tem muitos ministérios ou poucos ministérios, etc. Às vezes eu me pergunto se as pessoas que estão propondo isso, eles se perguntam para onde que vai o serviço que esse ministério está fazendo, certo? Será que o público vai deixar de ter ou não? Mas vamos ser objetivos no caso de comunicações e ciência e tecnologia. Todos nós sabemos que essa proposta no governo Temer teve uma reação muito grande, contrária da comunidade científica, né? Tiveram grupos no começo que foram contrários, embora houvesse uma lógica tanto na proposta como na reação, sabe? A lógica na reação, primeiro sobre a reação, que havia um certo receio de como o Ministério de Comunicações era muito relacionado à concessão de
de licença para operação, que tinha, vamos supor assim, um lugar meio em que o mérito não era levado muito a sério. Essa era a preocupação principal da comunidade científica, que nós poderíamos ser, de uma certa forma, contaminados com essa questão de concessão de licenças, etc. Mas havia também uma razão correta, sabe? Porque é evidente que as comunicações têm uma importância muito grande na parte de ciência e tecnologia. Em particular, na época estávamos já desenvolvendo o satélite geoestacionário brasileiro, sabe? O satélite geoestacionário brasileiro, que, aliás, infelizmente, no governo Dilma também foi proposto sem ouvir a comunidade científica como deveria, sabe? Mas, de qualquer forma, a proposta tinha sido feita e o satélite estava sendo desenvolvido e havia uma proposta muito grande, e isso eu trabalhei muito nisso até com o meio militar, no desenvolvimento de novos satélites, não só para comunicação, mas para aplicações. E também tem outras superposições muito importantes. Por exemplo, os nossos satélites brasileiros, a estação de recepção que foi desenvolvida pelo INPE na meados da década de 70, está em Cuiabá, porque Cuiabá é o centro geométrico de toda a América do Sul. Então, então, em 1976, o Dr. Fernando Mendonça, que era diretor do INPE, então criou-se lá. A próxima centro de recepção, que foi feito pela Força Aérea, proposto pela Força Aérea, para o satélite geoestacionário, fizeram em Brasília. Um lugar totalmente errado, inclusive por causa de ruído eletromagnético, certo? Quando a pessoa está vendo um satélite geoestacionário, não tem problema porque está sempre olhando para cima. Agora, quando ele está acompanhando um satélite que está em uma órbita polar, por exemplo, que tem antena ver no horizonte e acompanhar, quando começa a ver no horizonte, é cheio de ruído. Essa estação de Brasília não consegue ver satélite abaixo de 20 graus do horizonte. Muito ruído. Qual foi a consequência, por exemplo, dessa unificação dos dois satélites, dos dois ministérios? Tive uma recepção muito boa com o ministro Kassab. Nós conseguimos articular muito bem uma proposta, certo? Que para os próximos satélites, junto com a comunidade científica, fazermos ao lado de Cuiabá, no centro disponível. Então, e é claro que a questão de comunicações é muito importante. Eu acho que a visão da própria comunidade científica era um pouco míope nessa questão. Qual é o grande avanço, a preocupação de comunicações para o futuro? Comunicação quântica. Você não faz isso sem cientistas, sem físicos. E todo o conhecimento está na comunidade científica. Aliás, o presidente da Academia Brasileira de Ciência, o Dr. Luiz Davidov, é um dos maiores especialistas mundial nessa área. Então, eu vejo na área de comunicações, eu vejo como positivo. E, na verdade, o ministro Kassab mostrou claramente que o receio que tinha a comunidade científica não se materializou. O fato dos dois ministérios terem sido colocados juntos não implicou de forma nenhuma uma redução dos recursos para a ciência e tecnologia. Eu não sei se tinha uma segunda parte da sua pergunta que eu... Sobre o terraplanismo. Bom, o terraplanismo, outra vez, se vai nessa coisa relacionada a Einstein, né? É difícil hoje em dia, é claro que nós somos cientistas, né? Mas é difícil hoje em dia nós imaginarmos que tem pessoas que possam até defender isso com toda a evidência, né? Porque a resposta achei engraçado, o meu neto de 9 anos deu, certo? A mãe dele estava discutindo com o terraplanismo, etc. Estava meio provocando. O Lucas, o que você acha de terra plana, etc. Sabe qual foi a resposta dele? Não, acho que não é plana não, porque Colombo, quando foi à América, não caiu pela borda da Terra, certo? Então, nós temos... as evidências são bastante claras. Aí, essa que é difícil, vem as outras perguntas que fizeram, essa reação meia... eu não quero desprezar as pessoas que pensam assim, mas parece que está na alma das pessoas, né? Que a coisa é tão complexa que ela prefere rejeitar aquilo, parece querer rejeitar aquilo,
para não ter que aceitar certos fatos, certas evidências, né? E é claro que o terraplanismo foi motivado também por um grupo extremista religioso, eu acho, nos Estados Unidos, mas que não se aplica. Aliás, eu estava discutindo na Universidade Federal de Goiás, mais ou menos um assunto sobre isso a semana passada, e até o presidente da Academia Brasileira de Ciências estava lá também, o professor Luiz Davidó, falou assim, às vezes eu não entendo nem os motivos religiosos, porque a própria teoria da evolução de Darwin, né, que várias pessoas criticam, inclusive do ponto de vista religioso, o Papa Pio XII, em 1950 e agora o João XXIII, já mostraram, se discute, que isso não vai de forma nenhuma contra a base dos dogmas religiosos. Então essas pessoas que usam esses argumentos nem têm um entendimento aprofundado que existem até em certas religiões. Professor, satisfação tê-lo aqui. Nós somos uma fundação partidária, enquanto tal temos aí interesse em políticas públicas com relação à ciência e tecnologia, né? A gente vê, por exemplo, que existem recursos para projetos importantes, estratégicos, né, como o acelerador de partículas, o laboratório de síncroton ou o satélite geoestacionário, né? E ao mesmo tempo a gente vê a redução no programa de bolsas de estudos, de iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, a minha pergunta é como o senhor avalia aí os recursos e a política brasileira com relação à ciência e tecnologia, né? Tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista da distribuição desses recursos entre os diferentes projetos. Olha, essa pergunta é bastante importante. Vou começar um pouco antes. A primeira coisa na questão de políticas públicas, eu vou primeiro para a área das ciências, certo? São os grandes projetos nacionais. Em 2011, eu já não estava no Ministério, fui chamado lá na comissão junto com o professor Bevilacqua, que foi reitor aqui, né? Que o Ministério estava querendo discutir alguns grandes projetos nacionais, projetos estratégicos. E o Bevilacqua fez um comentário muito curioso. Ele disse que, infelizmente, no Brasil, nós temos, às vezes, aparecem grandes projetos muito importantes que são apoiados porque a pessoa que propôs ou tem grande prestígio científico, grande prestígio político, e as coisas são feitas até sem ver o que foi feito no passado, né? E às vezes, projetos têm fôlego curto. Isso é importante, eu quero colocar isso porque, já que estamos falando em política pública, vocês num partido, é importantíssimo na definição de projetos estratégicos, certo? Que tenha realmente uma avaliação mais profunda, não só da comunidade científica, mas até da comunidade empresarial. Eu vou dar um exemplo para não ficar muito abstrato. Quando eu ainda era diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, eu fui 3 vezes reunião no CERN, que é o acelerador mundial que fica na Suíça e na França, perto de Lausanne, né? E eles queriam que o Brasil entrasse numa colaboração para participar do CERN, né? Quanto ia custar, nós estávamos escutando o Brasil participar, etc. E nós temos, agora não sei, mas na época tinha da ordem de 80 cientistas brasileiros trabalhando no CERN o tempo todo. E o Brasil paga um custo por ano para trabalharem lá, mas queria que o Brasil entrasse mais. E o diretor do CERN, um alemão, ele falou: professor, um problema que nós temos com o Brasil é que vocês não sabem concentrar em áreas mais estratégicas do seu interesse. Porque no CERN tinha 4 grandes equipamentos fazendo medidas enormes, muito custosas. E os brasileiros trabalhavam em todos, sabe? Enquanto os chineses em um só, um deles. E também, aí o diretor do CERN me colocou no jantar com os chineses, com os japoneses, o pessoal da Noruega, que eles queriam, os países que estavam sendo convidados. Aí eu perguntei ao diretor, ao representante da China, falei assim: puxa, vocês foram trabalhar só no experimento, não interessa o nome, mas chama CMS, por que vocês escolheram isso? Os cientistas, que eles tinham 380 físicos trabalhando lá, engenheiros. Os
os cientistas não tinham interesse nos outros? Falei, claro que tem. Falou, o cientista chinês é como todos os outros, né? E discussões entre eles, disputa entre eles, iam trabalhar. E falei, mas quais que vocês escolheram? O governo chinês, para escolher onde trabalhar, fez o levantamento em qual experimento as empresas chinesas tinham maior capacidade de colaborar. Isso definiu. Certo? Essas coisas nós não temos no país ainda. Certo? Temos um exemplo muito bem feito, mencionaste agora, dos sírios. O Sírios é um projeto espetacular, porque eles conseguiram envolver várias empresas brasileiras. Várias empresas. Os magnetos ultramodernos foram feitos pela empresa WEG, que fez um laboratório na própria WEG lá para desenvolver essas coisas. Tem vários projetos sendo desenvolvidos que empresas brasileiras participam. Então, a primeira coisa que eu acho que em políticas públicas há, infelizmente, colocar grandes projetos, onde se investe muito. Há sim que se colocar prioridades. E tem que se facilitar, agora nós tivemos um novo marco de ciência e tecnologia, uma articulação muito clara, o meio científico, empresas, e ver o que se pode fazer de melhor. Né? Nós temos outro exemplo muito claro, que é paradigmático no Brasil, o caso da Embrapa. Né? Todo o nosso desenvolvimento agrícola nos últimos 30 anos, devemos especialmente a uma pessoa chamada Joana Doberheimer, aquela pesquisadora da Embrapa no Rio de Janeiro, que desenvolveu o método de incorporação de nitrogênio ao solo através de plantio de leguminosas, sabe? Que deu um salto enorme. Crescemos quase quadruplicamos a nossa produção agrícola, decrescendo o número de insumos. Então, essa política, e quando eu falo em política pública é isso, não pode um ministro estar sentado lá, alguém fala, vamos fazer esse projeto, ele é amigo de tal, não senhor, vamos fazer uma comissão, o satélite já estacionário que está sendo proposto, o próximo agora, eu acho errado, da maneira que vamos fazer uma coisa, vamos investir, o satélite estacionário foi 2 bilhões e meio de reais, 2 bilhões e meio, todo comprado no exterior, certo? Teve algumas parcelas para passar para o país e tem muita gente que fala, olha, não, nós fazemos um acordo de transferência de tecnologia. Na minha opinião, não existe transferência de tecnologia em área estratégica. Eles não vão dizer nada que é essencial para vocês. Para nós. Nós desenvolvemos satélites com a China. Em parceria, o Brasil faz metade, a China faz metade. Todo o sistema de controle de satélite, a China não permite que o Brasil tenha acesso. E alguns nós não permitimos que eles tenham acesso. Certo? Então, se nós queremos ter um desenvolvimento soberano, fazer políticas públicas, não é só olhar a área científica, a área econômica, mas como articular de forma que nós tenhamos domínio soberano e ter nossas empresas envolvidas. Mas agora vamos à tua questão de investimentos. Eu estou falando isso porque não é só em recursos. A nossa estratégia de gestão tem que ser muito mais bem feita. Nós não somos bons gerentes em questões de desenvolvimento científico. Só para dar mais um exemplo, tem um pouco de tempo ainda, mas eu não posso perder essa oportunidade, porque talvez saia daqui pessoas que possam influenciar no futuro. Outro projeto espetacular que o Brasil tem, certo? O projeto do reator multipropósito brasileiro. O reator multipropósito brasileiro, que é o pessoal do IPEM aqui, para fazer em Sorocaba, feito junto até na área doada pela Marinha do Brasil, em Aramar, né? Perto de Iperó, entre Iperó e Sorocaba. Era o projeto do submarino nuclear. Não. O submarino nuclear é outra coisa. O submarino nuclear é um projeto da Marinha, certo? Que, aliás, é outro projeto que nós podemos elogiar no aquecimento de urânio. É preciso tomar um pouquinho de cuidado com o submarino nuclear, que o submarino nuclear não é uma arma, certo? Ele não lança nada, é só a propulsão que é nuclear. Mas do lado de Aramar, a Marinha do Brasil, articulando com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde e o Governo de São Paulo, ainda com o Geraldo Alckmin, né, no governo doaram um terreno muito grande, que vai fazer um reator multipropósito brasileiro, que é essencial para a medicina nuclear, para produzir o tecnécio. Vocês não sabem isso não, mas todo o diagnóstico hoje,
todos os diagnósticos de câncer, que o nucleoterapia, é tudo baseado em tecnésio. E o IPEM é um dos grandes produtores. Para fazer o tecnésio, nós temos que importar um elemento chamado, desculpe entrar na molibdênio, que nós importávamos do Canadá. O Canadá deixou de exportar para o Brasil. Então, nós temos uma coisa essencial para o tratamento, a quantidade disso fornecido aqui é impressionante, essencial para o tratamento de câncer do Brasil, do qual nós não temos domínio soberano. Isso que eu falo em domínio soberano de coisas estratégicas. Certo? Então, esse reator tem que ser feito. Aí não se pode cortar. Certo? E certas coisas tem que ser realmente um programa de Estado que sobe. Isso não se pode cortar. É atendendo a população. Né? Agora vamos colocar a questão da Bolsa. Em Ciência e Tecnologia, o presidente Bolsonaro, eu acho que fez propôs na Câmara, né? Aliás, não foi na Câmara, ele propôs durante a campanha que ia subir o investimento a 2%, né? Do PIB em Ciência e Tecnologia. Nós estávamos a 1,2%, que está decrescendo agora bastante. Né? Esse investimento, ele não vai cumprir. Como não vai cumprir várias coisas, né? Que talvez, por exemplo, no caso nós falamos da Amazônia, o compromisso do Brasil para a questão para mudanças climáticas, o compromisso do Brasil é no ano que vem não desmatar mais do que 3.900 km² da Amazônia. Esse compromisso é estabelecido em lei, a Lei 12.187. Certo? O governo não vai cumprir. Não vai cumprir isso daí. Certo? Então, essas propostas não vêm. A questão então, o recurso não irão. Certo? Outro problema que nós temos é esse problema de bolsas. Né? O grande desenvolvimento do Brasil, nos últimos 30 anos, é impressionante. Nós passamos, no final da década de 80, nós formávamos menos de 2 mil doutores por ano. Nós estamos formando 22 mil doutores por ano agora. 22 mil doutores por ano. O Brasil produzia cerca de 0,3, 0,4 da ciência mundial em artigos publicados em revistas científicas. E isso é parte do que foi perguntado pelo jornalista, por que a sociedade não entende a relevância da ciência, né? Porque muito do que nós fazemos não é passado para a sociedade como deveria ser passado. O senhor falou aí no envolvimento das empresas com a ciência e tal. Não existe um certo, ou em universidades, ou nos meios acadêmicos e tal, um certo preconceito em relação aos interesses empresariais, a esse envolvimento, porque, afinal de contas, é o lucro e que não tem a ver com a ciência. Não existe isso ainda ou não? Ou estão superando essa... Olha, sempre existiu dos dois lados. Deixa eu deixar bem claro, sempre existiu dos dois lados. Mas tem decrescido muito. Sabe? Tem decrescido bastante essa falta de articulação. Parte, como eu disse, é motivado pelo interesse, pelo nosso arcabouço legal que não facilitava. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, todo o satélite desenvolvido no Brasil, principalmente desenvolvido pelo INPE, que teve a lei de 1994, obriga que no INPE, tudo que nós desenvolvemos de satélites, maximize o máximo de colocar encomendas na indústria nacional. Praticamente tudo é colocado na indústria nacional. Então, uma das partes muito importantes do satélite são os painéis solares, que recebem energia. Sabe? Até hoje nós ainda temos as células solares que vêm da China, mas a empresa que desenvolve esses painéis solares saiu do INPE. Uma startup que saiu do INPE, o INPE colocou dinheiro, hoje vende painéis solares para vários satélites do mundo. Sabe? Então, é possível essa articulação. Não é verdade que no meio acadêmico tem alguma dúvida sobre lucros. Isso não está melhorando muito, o arcabouço legal é possível, só que, infelizmente, como eu disse, os órgãos de controle, CGU, AGU, ainda têm uma posição reacionária com relação a isso. Então, se eu vou fazer um projeto de pesquisa lá no INPE ou na USP, hoje em dia a legislação me permite que eu faça uma encomenda. Certo? Eu preciso desenvolver alguma coisa, eu encomendo à indústria me desenvolver isso sem licitação.
sem licitação. Certo? Se faz um acordo sem licitação. Os advogados não aceitam isso. Barro na hora. Certo? Então, por exemplo, lá no INPE, eu tive que várias vezes despachar contrário aos advogados, para fazer convênios com a Petrobras, coisas importantíssimas que o INPE desenvolve para a Petrobras, sabe? Principalmente a questão de raios, etc. Saí do INPE, agora me disseram que foi outra vez barrado pela AGU, Advocacia Geral da União, um convênio que nós tínhamos feito. Se dá só um exemplo para ver a gravidade disso. Esse exemplo é paradigmático. Em 2000, quando o INPE lançou um satélite chamado Cibers 3 com a China, foi lançado o satélite, os satélites sempre são lançados na China. O foguete chinês é lançado pelo foguete longa marcha chinês. O foguete chinês não conseguiu colocar o satélite em órbita. E causou um grande constrangimento, estava lá então o ministro, aliás, ele era presidente da Agência Espacial Brasileira, o Dr. Marcos Antônio Halpe, estava a Dilma Rousseff como ministra, com um grande constrangimento, e o Halpe fez uma proposta imediata, falou, vamos fazer o seguinte, todo satélite que é desenvolvido, nós temos um monte de componentes para fazer outro satélite, porque é uma redundância que sempre tem em projeto. Vamos pegar o que nós temos e construir um satélite imediatamente, certo? Em um ano colocar em órbita. Os chineses adoraram, porque para chinês é terrível um fracasso como esse. Então, imediatamente, eles fizeram um aditivo ao convênio que havia, certo? E pegaram o dinheiro para fazer o satélite. Os recursos foram aprovados pelo Congresso, e o diretor do INPE, então, recebeu todos os recursos, e como eu disse, quando ele recebe recursos, ele inclusive coloca na fundação do INPE, ele começou a fazer os contratos com as empresas para colocar para construir os satélites. Só que todos esses contratos têm que ser aprovados pela Advocacia Geral da União, certo? Que nós não temos, outro problema enorme, e aqui eu gosto de colocar o nome das pessoas, cujo culpado chama-se Toffoli, certo? O Toffoli, como foi advogado-geral da União, tirou todos os advogados das unidades de pesquisa do governo. Todos. Então, nenhuma unidade tem um advogado no local que sabe o que a unidade está fazendo. Você tem que mandar para um escritório, a advocacia da Geral da União, que nem está sabendo. Um dia cai na mão de um, no outro dia cai na mão de outro. Né? E como sempre, vem laudas de 100 páginas para dizer uma coisa que em 3 palavras podia dizer. Mas voltando à história. Mandou. E ele começou a fazer os contratos. A Advocacia Geral da União, advogado, disse que ele não poderia dar prosseguimento àquilo, porque quando o governo brasileiro fez o termo aditivo com a China, tinha passado 1 ou 2 dias da validade do outro. Então, que ele mandasse para o presidente da República para que refizesse o convênio outra vez com a China para fazer o satélite. Claramente, o diretor ficou desesperado, porque o recurso tinha sido aprovado no orçamento, já tinha lá, ele já estava executando. Sabe? Então, ele falou com a fundação, que atende, a fundação contratou um escritório de advocacia aqui de São Paulo, que deu um parecer sobre isso, e o advogado falou assim, não, o advogado-geral da União está errado, porque esse acordo, embora tenha passado 1 ou 2 dias, foi ratificado pelo Congresso Nacional e pelo governo chinês. E os recursos foram aprovados na lei orçamentária anual. Então, tendo o diretor do INPE recebido os recursos, ele tem que executar o projeto, senão ele está prevaricando. Bom, ele executou, o satélite foi lançado, está voando e dando um monte de resultado. O que aconteceu? Bastou ele sair da diretoria do INPE, os advogados da Advocacia Geral da União entraram numa representação contra ele no Ministério Público, uma ação contra ele. Por quê? Porque, sendo um servidor público, ele tinha permitido consultar advogados da área que não eram públicos. Todos os bens bloqueados, ele ganhou agora em primeira, com todos os bens bloqueados. Sabe? Esse é o regime. Então, um gestor, não é só desconfiança. Um diretor de uma faculdade, qualquer instituto da física, da UFRGS, vai fazer um convênio com uma empresa e fica com medo. Sabe? Agora tem a parte dos empresários, que também é ruim. Infelizmente, muitos dos empresários me procuraram várias vezes, quando eu estava na USP, eles têm um problema e vão à universidade pensando que a universidade já tem problema, a resposta pronta para aquele problema do jeito que ele quer. Sabe? Ele não gosta de falar, bom, nós vamos discutir. O
o meio acadêmico não tem que estar resolvendo empresa, nem problema nenhuma empresa. Ele tem que ter o conhecimento que, vindo o problema, ele resolve. Então, dou um exemplo bem claro disso, porque eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque eu sempre gostei de inovação, sempre adorei inovação. Não vou falar o nome da empresa, mas um médico, amigo meu, que vai muito na física, ele gosta muito de aparelhos de som, essas coisas. E veio para mim e falou: professor, o senhor sabe o que é um alto-falante a plasmas? Eu falei: não. Porque eu estou atendendo o presidente de uma empresa eletrônica e está muito interessado, eu sou o médico dele, ele quer saber sobre isso. Eu falei: não, Geraldo, eu vou ler. Então eu li. E falei: olha, eu sei como fazer isso. É uma descarguinha que tem que ser feita na atmosfera, nós mudamos, e é um sistema que tem uma resposta em alta frequência muito bom, então serve para Twitter. E ele falou: então você consegue desenvolver? Eu peguei um aluno, iniciação científica, ele falou, e desenvolvi com o aluno, ele fez o equipamento, começou a funcionar, beleza. Quando ele viu, ficou encantado, falou: vou chamar os engenheiros da empresa para vir. Vieram 2 engenheiros e uma pessoa da área de comércio. Viram, nós ligamos, o aluno botou um rock bastante agudo, muito bom, que ótimo, etc. Falou: mas professor, vocês fizeram montagem de físico, né? Fio para lá e para cá, um negócio meio feio. Eu quero trazer agora o nosso gerente para aqui, mas será que isso não dá para o senhor fazer uma caixa bonita, com botão, etc? Eu falei assim: acabou nossa conversa, tchau. Acabou nossa conversa. Quando eu fiz 4 anos que eu passei de doutorado no MIT, nos Estados Unidos, o meu orientador me mandou para 11 empresas que usaram o resultado. Nunca houve uma pergunta desse tipo. Imediatamente eles entendem que tem que fazer o laboratório deles, que tem que fazer. O empresário brasileiro, infelizmente, não tem esse sentimento. Ele quer o produto pronto, certo? Esse que é o outro lado. O senhor mencionou um pouco, uma resposta anterior, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que havia sido aprovado anos atrás, mas ele dependia de regulamentação, o que foi feito recentemente aí já na gestão do ministro Kassab. Queria saber a sua opinião sobre as discussões para aprovar esse marco e que resultados ele está trazendo aí para a ciência brasileira. Quando a lei do novo marco legal foi publicada, haviam várias questões que não tinham sido regularizadas, inclusive alguns itens que tinham sido vetados para o presidente Dilma Rousseff. Então, era necessário o decreto, acho que era o decreto 9287, não me lembro bem, mas era necessário o decreto para regularizar a aplicação da lei. Como eu disse, inclusive por várias reações até dos órgãos de controle. O ministro Kassab, junto com o professor Álvaro Prata, articular espetacularmente essa ação dentro do Ministério. Nós tivemos várias reuniões, não só com o pessoal do Ministério, trouxe muita gente de fora, trouxe a Academia Brasileira de Ciência, trouxe representantes da indústria, vários órgãos, pessoal da CONFAP, vários grupos trouxeram, e eu acho que foi feito um trabalho muito bom de que modificações tinham sido feitas, e aí entrou, inclusive, essa questão que eu gosto muito, da possibilidade de fazer encomenda tecnológica, instituições de pesquisa fazer encomenda tecnológica. Nós tivemos uma reunião espetacular no Centro Brasileiro de Pesquisa Física, no Rio de Janeiro, 3 dias, muito detalhado. Sob esse ponto de vista, realmente o ministro Kassab tem que ser elogiado, porque ele sim sabe fazer uma política pública, soube fazer uma política pública, consultando as pessoas que entendem, né? Porque não pode... nessa discussão, eu gostava muito, às vezes, quando ele falava, ele é sempre calmo, né? Mas quando ele gostava, ele contestava, às vezes, um pouco os advogados, né? Porque colocar a questão técnica também à frente. Esse decreto foi publicado, e eu fiz um esforço muito grande no INPE, logo que foi publicado o decreto, um ponto importantíssimo que afetava muito os projetos científicos, na Lei 866, era a dispensa de licitação. A dispensa de licitação já estava, mas nenhum advogado aceitava. Sabe? Depois que foi publicado o decreto, eu não aceitei mais no INPE que nenhuma encomenda fosse feita, que onde pudesse ser feita dispensa de licitação, que não fosse feita. Sabe? Foi uma briga, ainda continuou sendo uma briga difícil com os advogados, mas ter o decreto foi uma ferramenta espetacular.
Professor Ricardo Galvão, quero agradecer muito a sua participação aqui nesse nosso programa. Agradeço ao Nicolas e aos nossos consultores e agradeço a você que nos deu a sua atenção hoje. Muito obrigado e até o próximo Diálogo no Espaço Democrático.